Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é a nossa penúltima aula. Nós vamos completar o conhecimento da planta baixa. Vamos entender hoje sobre as áreas molhadas e impermeabilizadas. O que é isso e como se representa, tá? As áreas molhadas são áreas de edificação. Esse termo é um termo, não vou dizer técnico, é um termo usual, né? Que elas representam aquelas áreas que necessitam de instalações hidrossanitárias. Então, a gente costuma representar e demarcar essas áreas com maior cuidado, porque elas vão ajudar na produção dos outros projetos, dos projetos hidráulicos, dos projetos elétricos, né? Para complementar o projeto de arquitetura. E quais são essas áreas, né? Banheiro, cozinha, área de serviço, terraço. Todas as vezes que precisar ter um local que tem que ter escoamento d'água e tubulação, né? Em alguns casos o terraço tem escoamento d'água, tem tubulação, então a gente classifica como uma área molhada, tá? E nesses outros casos você pode ver que todos tem necessidade de tubulações especiais, porque tem equipamentos, né? E tem também necessidade de algumas posições de tomadas especiais, tá? No caso dos banheiros, eu já informei para vocês na outra planta que a gente representa os equipamentos. Na planta baixa, quando a gente está fazendo um anteprojeto, né, que é o projeto que a gente vai aprovar na prefeitura para construir, é o projeto que a gente vai levar para os outros profissionais fazerem um projeto. Esse projeto, ele não contém móveis, tá? Ele contém equipamentos, certo? Então, a gente tem equipamentos que não são trocados de lugar, tá? Então, a gente não representa nenhum tipo de equipamento que seja possível de trocar de lugar. Quando a gente fala assim, nos equipamentos que trocam, possivelmente uma troca, são os eletrodomésticos, né? Mas mesmo assim, é difícil trocar o lugar de uma geladeira com fogão, porque cada um tem uma instalação necessária, né? Aqui nos banheiros, eu fiz uma amostra de banheiros com dimensões mínimas, tá? Segundo a norma. Certo? O banheiro mínimo pode ser quadrado ou linear, tá? Quando ele é quadrado, ele tem essa disposição dos equipamentos. Quando ele é linear, ele tem essa disposição. Então, sempre que a gente pensar num equipamento de banheiro, a gente sempre pensa na medida 0,80, né? 80 centímetros, que é a medida básica para a instalação de um equipamento. Então, menor banheiro, certo? Banheiro linear, ele tem, aí só é somar, né? 80, 80, 80, 240 por 1,20. Professor, eu já vi banheiros menores que esse. Sim, amados, nós temos, né? O banheiro menor do que esse, que é permitido por lei, é o banheiro geralmente destinado a quem as pessoas acham que não são humanos, né? Que são os banheiros de serviço, que as pessoas acreditam que, por ser de serviço, né? A pessoa que está fazendo serviço na sua casa não é gente, aí eles botam um banheiro que mal dá para a pessoa abrir os braços, mal dá para a pessoa tomar banho, escovar um dente, né? A desculpa atual é que não se tem mais uma empregada fixa que mora na casa, então é só um uso assim, esporádico, então por isso que ele é menor, tá? Mas na verdade é uma herança de um racismo estruturante que a gente tem, tá? Estudem sobre isso. Mas aqui o que a gente precisa ver é medidas mínimas, certo? Então, esse formato pode mudar? Pode. A gente pode trocar a bancada de lugar, a bacia de lugar, a porta de lugar, tá? Mas observem, o local das instalações não muda. Veja esse banheiro linear aqui. Se eu colocasse uma pia aqui, eu não ia ter a passagem correta, tá? Porque 1,20 é a passagem confortável para ter um vaso sanitário e, né, a nossa passagem. Não
a pia deve ficar aqui, tá? Isso é a bancada com lavatório, ok? Então, a gente não deve pensar, quando a gente vê essa disposição, a gente não altera, porque ela já é a disposição, assim, mínima. Em cima dela, não cabe nenhuma transformação. O que é que cabe? Cabe quando você pode alterar o tamanho. Se esse banheiro for maior, aí você pode trocar de lugar os equipamentos. Como é um tamanho mínimo, você não pode. Se você fizer isso, né, você está indo de encontro às menores dimensões, ok? Então, aqui acho que ficou claro, né? Isso é o chuveiro que está tracejado, porque ele está acima do plano de corte. Então, tem gente que desenha ele total. Eu nunca boto chuveiro, a verdade é essa. Então, pelas normas, ele tem que estar tracejado com 2 pontos. Aí eu botei, mas eu nunca desenho. Eu só desenho o box e pronto, né? Depois, mais adiante, eu vou seguir e mostrar outras coisas a vocês, tá? Aqui o modelo de cozinha, aí escutem, dimensões mínimas, tá? Se a dimensão é mínima, é porque eu não posso alterar a posição de alguns elementos, tá certo? Por exemplo, eu tenho aqui o caso da cozinha de 2 lados. A largura mínima da cozinha de dois lados é 2,20. E o comprimento, professora? Ah, amor, aí raciocina. O comprimento pode ser infinito, ad eterno aí. Você pode botar 3 quilômetros de comprimento de cozinha. Eu trabalho com hipérboles, tá? Eu gosto de exagerar, porque aí a pessoa capta, né? Ou se sente dificuldade para captar, né? Então, o máximo que você pode fazer, ó, é trocar a geladeira de lugar, né? Mas você fica sempre com esse tipo de ocupação, tá? Aí eu venho para aqui, para a cozinha realmente, que é a menor de todas. Essa daqui ainda é confortável, viu? Que ainda cabe uma vez. Essa é a mínima mesmo, que é a cozinha linear. A cozinha linear, eu tenho essa conformação aqui. Geladeira, bancada, fogão. Vão algumas dicas, tá? Para quem ainda não cozinha ou não tem casa, né? Porque só pode a pessoa não ter casa, que não ter se atinado a isso. Fogão não pode ficar vizinho à geladeira, né? Por uma questão de lógica física, porque um emite calor e o outro dissipa calor, né? Para o ambiente, porque ele tenta manter as coisas geladas. Então, se você leva uma fonte de calor para o lado dele, você vai fazer o que com a sua geladeira? Acabar a sua geladeira, né? A gente não encosta, do mesmo jeito que a gente na vida real não encosta o equipamento nem na parede, nem nas laterais, no desenho também não, né? Lógico, se você ainda não viu, vá na sua cozinha olhar agora, tá? Então, a gente desenha do jeito que é a realidade. Aí, notem aqui, também é uma dica. Geladeira, elas devem ficar próximas às portas de entrada. Aqui é a entrada, aqui é uma das saídas, é uma possibilidade de saída, tá? Geladeira, ela deve sempre ficar perto da entrada. Por quê? Porque geralmente a gente vai para a cozinha para ir para a geladeira, pegar alguma coisa, pega e sai, né? Então, a gente evita, por exemplo, que se alguém estiver cozinhando aqui, ó, a gente contamine qualquer comida desse tipo. É nessa hora, então, de coronavírus, aí é que fica guardado no juiz agora, né? Então, a gente pode entrar na cozinha, pegar alguma coisa e sair, ok? Posição de porta. Aqui eu botei só um exemplo, tá? Mas eu posso colocar a porta, ó, para sair por aqui, a pessoa entrar por aqui, pode ser uma pessoa livre. Mas, ó, essa conformação aqui não muda. Note que isso tem 1,60. Se eu colocar esse fogão aqui, ó, a pessoa passa, nem se for um palito, minha gente, não tem nem condições. Então, a gente tem que prestar atenção nessas questões mínimas, tá? Tem que usar lógica. Você está construindo uma coisa que vai ser usada. Então, use a lógica. Se você tem 1,60 m, você vai botar uma bancada. Você coloca um fogão aqui, de frente. Eu vi uns desenhos desse, eu quase desmaiei. Usa a lógica? Não bota, né? Me ajuda. Aí vamos lá, as dimensões básicas dos equipamentos. A cozinha, a gente geralmente põe fogão, pia, geladeira. Mas vejam, dimensões que são básicas é porque quando a gente representa, a gente não tem um compromisso de fazer objetos segundo eles são desenhados pelas marcas, né? Nenhuma indicação de marcas. A gente tem o compromisso de colocar medidas que são semelhantes a uma média dos produtos,
tá? Tanto que quando a pessoa quer um produto especial, aí realmente você vai colocar uma medida especial, mas o que a gente trabalha aqui é com média, né? Então, é o tamanho de uma geladeira média, é o tamanho de um fogão médio, tá? Então, é isso que a gente vai trabalhar, o tamanho de um vaso sanitário médio e tudo. É assim que a gente trabalha, tá? Não tem compromisso nenhum com mostrar modelo de nenhuma marca. Quando a gente está desenhando no CAD, às vezes a gente baixa uns blocos e coloca elementos que são vindos das marcas, tá? Mas nada impede que a gente saiba o tamanho mínimo de um objeto, inclusive porque às vezes o tamanho vem maior ou menor e a gente precisa saber se está no tamanho adequado, né? Conhecimento nunca é demais. Aí vamos aqui, ó. Aqui fogão, preciso dizer mais nada. Aqui é uma pia com o balcão, então esse balcão pode ser de metal, de granito, né, de cimento, do que for, até de madeira, tem gente que faz balcão de madeira, né? E a pia aqui, representada por esse retângulo menor é a torneira. Professor, só tem a medida aqui da pia. Você coloca uma medida parecida com essa proporção para ser sua torneira, tá? Vamos raciocinar. No banheiro, eu tenho vários modelos, por exemplo, para usar de caixa acoplada ou de bacia sanitária, tá? Notem que aqui eu faço quadradas e faço redondas, por quê? Porque a gente, quando está desenhando à mão ou à mão livre, a gente tem o direito de enquadradar certas coisas. Eu vou dizer assim, um termo bem, fazendo neologismo, aí, usando um termo novo. Por quê? Porque a gente está se preocupando com o quê? Com as medidas mínimas, tá? Então, aqui eu tenho uma bacia sanitária caixa acoplada, eu tenho a mesma aqui, só que aqui eu fiz curvo porque eu tinha os materiais e porque estava afim, e eu quis fazer. Aí eu posso usar qualquer uma das duas. Aqui do lado já é uma bacia sem caixa acoplada, aquela simples, que a descarga fica embutida na parede, tá? Aqui é um lavatório de balcão, com balcão, perdão, e que a pia ou tá embutida ou tá para cima, tá? Mas é aquela piazinha de banheiro que a gente tem o balcãozinho. Geralmente tem um móvel embaixo, tá? Aqui é aquele lavatóriozinho que fica na parede, certo? Aqui é o chuveiro, ó, aqui ele apareceu inteiro. Lá eu desenhei projetado, vocês viram, né? Aqui eu vou ter, ó, um tanque, que pode ser também, alterar o tamanho, pode. E o tamanho de uma lavadora básica. Tá certo? Aqui eu só botei umas medidas básicas para vocês se orientarem, certo? Aí vamos lá. Representação de piso nessas áreas. Quando a gente chega, por exemplo, nas áreas molhadas, aliás, a representação de piso como um todo numa planta, só existe obrigatoriedade, quer dizer que você é obrigado a representar pisos em plantas das áreas molhadas. Você representa o piso em outras áreas, só se você quiser deixar claro qual é o material. Geralmente a gente fala o quê? Em jardim, né, para dar diferenciada, que o outro lugar vai ser pedra, para facilitar o entendimento do desenho. Mas obrigatoriamente a gente tem que fazer o desenho, representar o piso nas áreas molhadas. Ó, aqui eu tenho, ó, banheiro, cozinha, serviço, né? Mais da frente, aqui embaixo, eu teria o terraço, certo? Aí, por que, professora? Porque assim fica demarcado que essas áreas, elas têm que ter ou inclinação para o escoamento da água ou algum cano para coleta de, um ralo para coleta dessa água, se for o caso, e porque essas áreas precisam ter instalações especiais. Professora, eu faço de que tamanho? Você é uma pessoa livre, tá? Pelo menos nesse momento. Porque não importa o tamanho. Da mesma forma que os objetos não têm compromisso com nenhuma marca, aqui que a gente está fazendo uma planta, a gente não coloca compromisso com nenhum tamanho de cerâmica, de ladrilho hidráulico, de nada desse tipo. Porque geralmente quando a gente está fazendo essa preocupação é num projeto de interiores, certo? Aqui a gente vai colocar o quê? Uma quadrícula, né? Faz um desenho geralmente quadrado, colocando uma medida que seja confortável para a gente desenhar. Geralmente 30 por 30, 20 por 20, tá? Às vezes até 40 por 40, certo? E notem, a gente, antes, né, quando
era outro tipo de construção, né, mais antiga, os quartos e as áreas sociais, elas eram de madeira, o piso, o acabamento. E essas áreas que estão achuradas, elas eram de ladrilho hidráulico, né, que é um piso, não é impermeável, mas é um piso que podia molhar, tá? Um piso que eu posso ter como referência é o piso de igreja, a igreja antiga, católica, né? Se você olhar das igrejas antigas, elas são basicamente de ladrilho hidráulico, aquela pedra pequenininha, que é porosa, né, de barro, mas que é resistente à água, certo? Mas a gente continuou mostrando o piso aqui, mesmo que eu saiba que na casa inteira a gente vai usar o mesmo tipo de piso, mas a gente marca apenas as áreas molhadas com achura, ok? Certo? Aí vamos lá para o exercício. O exercício é você pegar, fazer um banheiro quadrado, 80 por 80, certo? Aí ele vai ter um box de 90 por 90, uma porta de 60 e uma janela alta de 0,70. Aí você usa a sua criatividade. Procura fazer um pouquinho diferente do que eu fiz lá, tá certo? Menos que aí você pode rodar, né? Fazer a porta em outro lugar, né? Botar a bacia em outro. Vamos fazer uma coisa diferente. E fazer uma cozinha linear, que essa já fica mais amarradinha um pouco. Basicamente a gente só tem como mudar a posição das portas. E vocês viram lá que mesmo com a porta de 80, ela cabe, não cabe tranquilamente com os equipamentos. Cabe a geladeira e a porta, cabe tudo, né? Tá lá comprovado, certo? E vocês vão fazer isso à mão livre e na escala de 1 para 50. Ok? Daquela história, a gente já está aprendendo a usar a escala de 1 para 50. Agora vejam, esses ambientes, eles não são interligados, tá? Inclusive, eles nem podem, porque do ponto de vista sanitário, o uso do banheiro compromete, né, a utilização da cozinha. A gente leva resto de dejeto para cozinha, tá? Então, banheiro e cozinha não tem ligação. Antigamente se fazia muito, né, porque não existia essa consciência sanitária. E ainda hoje, em alguns locais, existem cozinhas que têm ligação com banheiro, não é a melhor solução, né? Então, se a gente conhece isso, a gente não vai fazer. Cozinha e banheiro não tem ligação direta. Ligação direta é o quê? A porta do banheiro abrir para a cozinha, tá? E vice-versa, certo? Esses dois ambientes, você pode fazer separados, é como se a gente estivesse tratando só disso, tá bom? Você pode fazer cada um em uma folha, e depois quando você for entregar para fazer o upload lá no formulário, você tira uma foto só, ok? Aqui, lembrando de novo, para a gente usar a escala, né? Lembrando que 1 para 50, isso aqui vai valer 1 metro, e que cada pedacinho desse agora vai valer quanto? 0,10. Ok? Então, por exemplo, a largura de uma pia de cozinha é isso aqui, ó. Porque isso aqui tem quanto? 0,60 metros, ok? Então, vamos lá. Qualquer dúvida, vamos lá pelo WhatsApp, ok? Boa sorte e fiquem com Deus.